Na verdade, eu já apresento com ela esse programa há 10 anos, desde que eu comecei aqui na rádio. 4 meses depois, eu fui escolhido para substituir o senhor José Penido, que ele estava de férias. Então, aí eles, por problemas de saúde também, eles optaram por me colocar no lugar dele para apresentar a Hora do Fazendeiro junto com a Tina Gonçalves, né? Então, já são 10 anos em parceria com a Tina Gonçalves, então somos os dois apresentadores. Então, neste momento, né, ela está de férias, então por isso que eu estou respondendo por ela, porque como ela já está há mais tempo até no programa, eu tenho 10 anos de programa, vou fazer 10 anos, né? Ela já tem mais de 20 anos que ela está à frente da Hora do Fazendeiro. A Hora do Fazendeiro é um programa direcionado para o homem do campo. É um programa jornalístico, intercalado com músicas caipira, músicas caipiras de raiz. E nós temos uma produtora, que é a Aline Louise, e ela que é responsável por receber e-mails, sugestões de pauta, né? Então a gente tem uma parceria com a FETAENG, então ela grava com técnicos da Emater, né, FETAENG, com pessoas que estão inseridas no meio agropecuário. Então ela entrevista, faz dicas do campo, faz notas, produz matérias, reportagens, né? Então ela é responsável por esta parte, né, da pauta. E a gente recebe também sugestões de ouvintes, né, de agências, e a gente recebe muitas cartas também, e-mails, sugestões de pauta, tudo direcionado para o homem do campo. Chego, eu levanto as pautas mais importantes, mais relevantes. O programa eu divido ele da seguinte forma: eu procuro fazer, são 2 partes, que é uma antes da Ave Maria, uma depois, né? Uma hora antes, uma hora depois. Eu procuro pôr nessa primeira hora tudo que é relacionado a Minas Gerais. Então, são reportagens, por exemplo, hoje dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, vai ter uma ação sobre isso. Então, eu mesma fiz uma reportagem levantando as questões da água, como é que está a questão hídrica em Minas Gerais. Então, assim, eu procuro neste primeiro momento trazer pautas de Minas Gerais, sobre frango, por exemplo, o preço do frango. Isso é uma questão, uma pauta que eu pus hoje, né? O preço do frango, ele teve uma queda em Minas Gerais. Então, eu trago todas essas pautas que têm interesse para o produtor aqui no estado. No segundo momento, o que é geral mesmo. São projetos de lei, entendeu? Que relacionados ao meio ambiente, ou que criam uma nova lei voltada para o produtor familiar, né? Para a agricultura familiar. Então, eu costumo dividir assim. E também as matérias diversificadas. As que são aqui de Minas, eu ou outro repórter fazemos. Que são de fora, a gente tem parceria com uma rádio agência, que é a Rádio Agência Nacional, que é a EBC, ou senão a gente puxa, também pega essas matérias no Rádio Senado, Rádio Justiça. A autenticidade do programa, já são muitos anos de programa, talvez seja o programa mais antigo de rádio do mundo, né? São, até perdi as contas aqui, acho que são 78, não, mais 78 anos de programa, né? Acho que esse ano faz 79 anos. E os ouvintes se identificam muito, né? Então a maioria dos ouvintes que ouvem o programa tem mais de 50 anos, né? Muitos 60, 70 anos. Quando começou a Hora do Fazendeiro, né, há muitos anos atrás, não existia FM, só existia AM. E pouca gente tinha acesso também à televisão, né? E hoje em dia a gente tem internet, tem muitas mídias que a gente pode acompanhar. Naquela época não tinha, era só o rádio mesmo, né? Então a Hora do Fazendeiro naquela época era assim, era uma loucura, né? Então muita gente ouvia, era uma referência para os ouvintes naquela época e até desde então, né? Então é um programa que criou uma história no rádio mineiro, brasileiro e até mundial. E a Hora do Fazendeiro, pela longevidade, acaba sendo o carro-chefe da Rádio Confidência. A gente percebe que o ouvinte é muito fiel, muito cativo. Mesmo fora da rádio, muita gente que sabe que eu trabalho aqui me relata: nossa, eu ouço a Hora do Fazendeiro, nossa, meu pai ouvia, meu avô ouvia, eu adoro a Hora do Fazendeiro.
é um público realmente que acompanha o programa, seja aqui em Belo Horizonte, seja no interior de Minas e também em outros lugares do Brasil. Hoje é difícil a gente receber carta, mas ainda chega carta para a Tina de outros lugares, da Bahia, de São Paulo, do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, e também nos e-mails, ligações pedindo, eu quero que você repita aquela dica do campo, eu quero que você repita aquela receita, é possível? Então, a gente percebe que ele é um público cativo do programa. Talvez ele nem seja o mesmo público do restante da rádio. Linguagem jornalística, né? Porém, direcionado para um homem do campo. Então, nós temos na nossa pauta dica do campo, o ouvinte tem alguma dica, por exemplo, como plantar um pé de morango. Por exemplo, aí a gente tem a nossa produtora, que é a Aline Louise, que corre atrás disso, vai atrás de um técnico na área para ensinar como plantar um pé de morango na sua casa, certo? Então, e de uma forma bem coloquial mesmo, uma linguagem bem coloquial, claro, direcionado para o jornalismo, para a informação, mas só que uma linguagem bem coloquial mesmo para ficar mais fácil, até para o homem do campo entender o que se trata. O programa está no ar há anos e anos, antes da Rádio Consolidar mesmo, começou junto com a Rádio Confidência. Então essa rotina foi mudando com o tempo, claro, foi se modernizando também, mas ela já existe. Então eu já peguei uma dinâmica assim que ela está construída já, entendeu? Então assim, o que eu sinto é eu me encaixar dentro desse projeto que já existe, já é bem sucedido. O que eu posso trazer de experiência minha trazer algumas participações de jornalistas, ter mais jornalista, porque como existe ali o núcleo da Hora do Fazendeiro, que é a Aline, que faz a produção, ela mesma realiza as matérias e tudo. No caso, eu procuro trazer outros repórteres também para dar uma movimentação. E eu também aprender um pouco mais sobre essa questão do campo, sobre as pautas relacionadas ao homem do campo.